Pronto. Está gravando novamente. Eu vou continuar de onde eu parei, né? Eu parei aqui, eu ia começar a falar de coeficientes da função afim, certo? Essa parte é bem interessante e é importante também, essa parte dos coeficientes. Porque, assim, os coeficientes da função, os números que aparecem nela, eles dizem coisas importantes para a gente. Então, vamos tentar entender o que é que eles nos dizem, tá? Então, vamos aqui. A função afim é a função f de x a x mais b. Então, ela tem sempre essa cara. Mesmo que às vezes disfarçada. Por exemplo, suponhamos que eu escrevi, nem aquele exemplo que eu dei lá, b mais ax. Aqui ele só inverteu a ordem, mas só está disfarçada. Você pode escrever ela sempre assim. O importante é que ela tenha essa expressão. Tenha um número que acompanha o x, mesmo que esse número a seja 1, não tem nenhum problema, e tem um b. Então, isso é uma função afim. Então, o que é que acontece? Esses números, essa função, do jeito que está aí, ela é que nem um polinômio de grau 1. Né? Ax mais b, um polinômio de grau 1. Por isso que o nome é função do primeiro grau. Né? Por isso que é uma função do primeiro grau. Porque o termo que acompanha o x tem grau 1. Isso aqui, ó, grau 1. Então, é função do primeiro grau. O que é que vai acontecer? A gente tem dois números nela, né? O a e o b. E esses números vão ter nomes. Eles são coeficientes. Esse aqui chama-se coeficiente angular. E esse aqui, coeficiente linear. Certo? Um é coeficiente angular, o outro é coeficiente linear. Certo? Coeficiente angular e coeficiente linear. Esse aqui, como o mesmo Professor, nome. como o professor falou que poderia inverter, neste caso, fosse invertido, continuaria essa mesma função aí. O coeficiente seria, o angular seria o AX ou seria o B? Não, o coeficiente angular é sempre o que acompanha x. Se eu escrever Pronto, essa função assim, o b na frente, ó, eu tenho o b na frente. Não importa, o angular é esse. pronto. O Pois angular é o obrigado. que acompanha o x. O que está sozinho é o linear, certo? Pronto. Entendido. Então, o que é que acontece? O coeficiente angular, o nome mesmo diz, angular vem de ângulo. Ele tem a ver com a inclinação da reta. Quanto menor, ele vai ser mais deitado, assim. Quanto maior, ele vai ser mais assim, em pé. Quando ele é 1, ele divide justamente ao meio. Esse pedaço, esse ângulo aqui, esse é o mesmo. Quando ele é 1, que é a função identidade, né? Assim, né? Então, o que é que acontece? Aqui, né, na função linear, a gente já viu que o B é o ponto onde ele corta o eixo Y. Então, também já sabemos disso. Você faz o desenho e faz aqui o gráfico. Então, esse ponto B, esse B, ele é sempre onde ele toca no Y. Sempre. Ele tocou aqui, esse ponto é o B. Certo? Então, o coeficiente angular linear vai aparecer aqui. E o angular, ele só diz respeito a como é que vai aparecer o ângulo da sua reta. Se é mais inclinado, menos inclinado, a depender desse valor. Outra coisa também importante do coeficiente angular é que se ele for positivo, ela vai da esquerda para a direita, igual a esse desenho. Quando ele for negativo, você vai de baixo para cima, né? Quando ele for negativo, aí a função vem da esquerda para a direita descendo. Perceba que esse desenho aqui está descendo. Ele vem da esquerda para a direita, descendo aqui a seta. E esse está subindo. Então, quando o angular é positivo, ele é crescente, a gente chama. Ou seja, a função é crescente, ela cresce. Quando o coeficiente é negativo,
ele é decrescente. Certo? Então é isso. O coeficiente angular ele vai ter a ver com a inclinação da reta e o quanto ela é aberta ou fechada. Tem a ver com isso. Certo? Já o linear tem a ver com no local onde ela corta, aqui o eixo Y. Sabe? O Y. Então, sempre ela vai cortar no eixo Y. Certo? Então, eu vou abrir aqui a lousa e vou fazer algumas questões, alguns exercícios, algumas coisas envolvendo esses coeficientes, tá bom? Eu vou apagar aqui, deixa eu abrir aqui a lousa. Então, assim, então, função f de x igual a x mais b. Você tem o gráfico e tem aqui o gráfico. Assim, tá? Então, esse ponto aqui é o B. Será que dá para a gente descobrir o outro, o C? Assim, aliás, onde é que ele toca aqui no X? Aqui é o B, onde ele toca no X. E esse ponto aqui? Será que nós descobrimos utilizando essa expressão? A resposta é sim. A gente descobre esse aqui. Como é que a gente descobre? Igualando essa função a zero. Ou seja, a gente faz o ax mais b igual a zero. Então, ax igual. O b passa para lá, fica menos b. E o x fica menos b sobre a. Ou seja, esse ponto aqui é menos b sobre a. Vamos ver o exemplo com o número. É aqui f de x, 2x mais 4. Então, se eu pedisse para vocês construírem um gráfico, vocês já fariam assim, ó. Faria aqui o plano x, o y. Então, você já sabe que ela vai cortar no 4. Eu ia marcar aqui o 4. Já sabe que ela ia passar aqui. Deixa eu fazer um desenho mais realista. Muito bom, não. Aqui é o 4. E nesse? Aí é o que eu falei, é menos b sobre a. Então, quando você fez 2x mais 4 igual a 0, então fica 2x igual. 4 vai para lá, fica menos 4. X é menos 4 dividido por 2. X dá menos 2. Esse ponto aqui é menos 2. Você descobre os dois pontos que ela corta. Certo? Vamos ver mais um exemplo. F de x igual a menos x mais 3. Vocês. Para vocês agora. Quais são os pontos que ela corta no y e no x? Façam aí, digam aí para mim.
Quem são os pontos que ela corta aí? No Y e no X. Certo. Quem respondeu aí? 3 e menos 3, né, Lara? No Y ela toca no 3 e no X ela toca no menos 3. Certo? É simples você fazer isso, sempre simples. Ó. Vamos facilitar, vamos pensar aqui da forma mais fácil possível. É só você olhar o seguinte. Eu falei, né? O coeficiente linear é esse aqui. Então, eu já sei que no Y ela toca no 3. Então, eu venho aqui no 3 e já posso fazer isso. O outro é só você igualar isso aqui a zero. Então, menos x mais 3 igual a zero. Quem é o número x para poder zerar isso aqui? X tem que ser igual a 3, né? Então, se o x for um 3, fica menos 3 mais 3 igual a zero. X igual a 3. Aliás, você falou 3 e menos 3, né? Eu tinha que estar certo, tá? Tá errado. É 3 e 3, certo? Porque quando você faz menos b sobre a, se alguém fez assim, ó, eu falei que era menos b sobre a, né? Aí veja só. Menos, quem é o b? 3. Mais o a, quem é o a? O a é menos 1. Então, menos 3 dividido por menos 1 é 3. Tá? Então, ele passa no 3 aqui e no 3 aqui. Então, ela é até decrescente. Ó. Se você olhar aqui, ó, ela vai ser decrescente. E por que ela é decrescente? Porque o sinal é negativo. O A é negativo. Ela é decrescente. Aqui de relance rápido, assim, olhando rápido, eu imaginei o 3 menos 3, mas eu esqueci do menos ali. Seria 3 e menos 3 se ela fosse x mais 3. Tá? Por exemplo, suponhamos que eu tivesse colocado f de x igual a x mais 3. Aí, nesse exemplo aqui, né, x mais 3, nós teríamos. Ela passaria aqui no 3. Né? Aí se faria x mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. Aí você viria aqui e colocaria menos 3. Aí perceba que aqui ela seria crescente. Ó. Só você olhar aqui, sempre o coeficiente que acompanha o x é quem determina se ela é crescente ou decrescente. Quando ele é positivo, então ela é assim, esquerda para direita. E é crescente. E essa daqui é a crescente. Os demais. Fazer uma assim, ó. Como eu falei, essa daí ela não está ajeitada, tá? Ela está desajeitada, né? Ela não está naquele jeitozinho simples de você entender. Mas é só você deixar, certo? Como é que você faz? Lembra, no caso aqui, você tem uma soma em cima e um 2 embaixo. Então, esse 2 serve para os dois, das duas partes. Então, é o equivalente a você colocar o 5 sobre 2, menos 3 sobre 2x. E se você quiser, deixa a parte que tem x na frente, fica melhor. Menos 3 sobre 2x, mais 5 sobre 2. Então, aqui, mais uma vez, vamos lá, fazer o desenho. Quando o sinal é negativo, então você já sabe, eita, negativo, então ela é decrescente. Então, esse desenho não tem como ser assim, ó. Da esquerda para a direita, crescendo, porque o sinal é negativo.
certamente esse desenho vai ter que ser assim. De cima para baixo. Porque ela é negativa. Então, vamos lá. Se você quiser dividir esses números, você pode dividir. Não tem nenhum problema, não. Menos 3 sobre 2 é menos 1,5. 5 dividido por 2 é 2,5. Se você achar melhor trabalhar com número com vírgula, tanto faz. Porque aí você sabe onde é que ele está, né? 2,5 está entre 1, 2, 3. O 2,5 está entre 2 e 3, está bem aqui no meio. 2,5. Que é 3 meios. 5 meios. E o menos 3 meios é menos 1,5. Então, aqui está menos 1. Então, menos 2. Então, está bem aqui no meio. Menos 1,5. Que é menos 3 meios. Então, vai passar nesse. E vai passar nesse. Então, você liga os dois. Certo? Vamos fazer um exercício aqui, que é um tipo de exercício que tem aí no livro, que é o seguinte. Qual é a equação da reta que passa pelos pontos? Vamos colocar aqui. Um e 3. Menos 1 e menos 2. O livro tem um exercício desse tipo aí. Eu até pedi para os monitores fazerem com vocês amanhã, umas questões assim. Porque o que esse exercício tem a ver com a equação da função afim? Porque assim, o gráfico da função afim é o quê? Vocês acabaram de ver aí. O gráfico da função afim é uma reta. Certo? O gráfico da função afim é uma reta. Então, se é uma reta, se eu quiser encontrar uma reta que passa em 2 pontos, no final das contas eu vou encontrar uma função que representa essa reta. Aí eu queria saber o seguinte, é possível eu dar 2 pontos que ela passa e a gente encontrar a cara da função? É isso que esse exercício está pedindo. É isso que esse exercício está fazendo, certo? Esse exercício está pedindo isso. Ele está dando 2 pontos e está querendo saber quem é a cara da função que passa neles. Então, vamos marcar esses pontos aqui, ó. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 1 aqui, menos 2 aqui. Então, esse ponto passa por menos 1 e menos 2, não, menos 1, menos 2, e passa por 1 e 3. Aqui é 1, 2, 3. Então, eu sei que existe uma reta que passa por esses 2 pontos. Aí, como é que a gente faz para encontrar? Veja que o exercício aqui é o contrário do que a gente estava fazendo. Eu estava dando a função e desenhando o gráfico. Nesse caso aqui, eu estou colocando o gráfico e quero a função. Eu estou dizendo assim, como é que eu acho a função que eu sei que ela passa por esses 2 pontos? Ela passa por 1 e 3 e menos 1 e menos 2. Como é que eu encontro? É fácil, veja só, o que é que você faz? Você já sabe que o gráfico é uma reta, né? Então, se o gráfico é uma reta, então ele tem que ser do tipo AX mais B. Ele tem que ser assim. O que acontece é que falta a gente saber quem é A e quem é B. A gente tem que encontrar quem é A e
e tem que encontrar quem é B. Aí você faz o seguinte, e se eu substituir esses dois valores nessa equação? Ó, 1 e 3 eu vou substituir aqui, e o menos 1 e 2. Bora lá. No par 1 e 3, a gente sabe que quem é x é o 1 e quem é y é o 3. Vamos trocar aqui nessa expressão? Onde tem y aqui, ó, vou colocar um 3. Eu estou supondo que o y é 3. E onde tem um x, eu vou colocar um 1. Um a vezes 1 mais b. Ou seja, a vezes 1 é a, mais b igual a 3. Então, eu cheguei numa equação. A mais b igual a 3. Não serve de muita coisa, né? Por enquanto, né? Não serve de muita coisa. Mas vamos substituir o outro ponto. Menos 1 e menos 2. Vamos substituir. Aí a gente faz a mesma coisa. Onde tem y, eu ponho o menos 2. Onde tem o x, vou colocar o menos 1 agora. Vai ficar a vezes menos 1. Mais b. A vezes menos 1 dá menos a. Mais b igual a menos 2. Então, eu tenho duas equações agora. Não sei se vocês lembram lá da sexta série, faz tempo, né? Sexta, sétima série. Mas vocês devem ter revisado alguma coisa aí. O que é que a gente faz quando tem uma coisa desse tipo? A gente chama isso de um sistema. Eu tenho a mais b igual a 3 e menos a mais b igual a menos 2. Isso parece aquelas coisinhas que a gente vê na internet, né? Ele pega dois quadradinhos mais uma bolinha igual a um número. Então, ele pega 3 quadradinhos mais duas bolinhas e põe outro número. Aí você descobrir quem é essa bolinha e quem é esse quadradinho. É a mesma coisa. Né? Uma coisa desse tipo. Aqui é como se fosse 2x mais b igual a 5. E aqui 3x mais 2b igual a 3. Isso aqui seria um sistema onde o x seria o quadrado e o b seria a bolinha. Só para você entender, porque às vezes você consegue fazer o problema olhando para o desenho, mas quando põe um x, um y, lá um b, você já se perde todinho. É só você raciocinar do mesmo jeito. Certo? Só você raciocinar do mesmo jeito. Vamos descobrir quem é isso aqui. Vamos passar um traço. Isso aqui é um sistema, então a gente pode somar. Eu vou somar essas equações. A com menos A e menos A cancela, né? Porque eles têm o mesmo sinal, 0. B com mais B dá 2B. 3 com menos 2 dá 1. Então, o B dá 1 sobre 2. Eu encontrei o B. 1 sobre 2. Se eu sei quem é o B, então eu descubro o A. Porque eu sei que o A mais B é 3. Então, A mais, quem é o B? 1 meio, igual a 3. Como é que resolve isso? Você vai dizer A é igual a 3, aí esse 1 meio passa para lá. Fica menos 1 meio. Aí aqui você resolve, né? Você tira um MMC aqui, que é 2. 2 vezes 3, 6, menos 1. Então, A é igual a 6 menos 1, 5, sobre 2. Pronto, você sabe agora quem é A e quem é B. A função não era assim, né? AX mais B. Você descobriu agora. Então, você sabe que a função vai ser 5 sobre 2 vezes x, mais 1 sobre 2. Ou, se preferir também, escreve f de x igual a 5 sobre 2x, mais 1 sobre 2. Ou seja, essa é a função que você descobriu, que ela passa nesses pontos aqui que eu dei. Menos 1 e menos 2, e 1 e 3. E ela é crescente, né? Porque o gráfico dela é assim, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Certo? Vou fazer mais um outro exercício assim. Vou fazer mais de um, tá? Fazer mais de um. Estou vendo aqui que alguém fez, né? O André Felipe colocou aqui na solução, ele chegou na mesma resposta. 5 sobre 2x mais 1 sobre 2. Isso mesmo. Correto. Vou fazer mais um, tá? Fazer mais outro do mesmo jeito. Vou aproveitar, vou fazer um do livro.
Esses exercícios, eles estão no livro. No caso aqui, a questão A145. A145. Eu escolhi o item B, tá bom? Vamos lá. Encontrar a equação da reta que passa por... Isso aqui é a questão A145. Item B. Passa por 1 e menos 1. Menos 1 e 2. Vamos fazer junto comigo, né? No primeiro ideal, eu dei uma sugestão que eu gostaria que todo mundo fizesse, né? Sempre assistir. Isso não só nas minhas disciplinas, né? Durante o curso todo. Porque como a modalidade é online, vocês precisam estar antenados com o que o professor está falando. Então, se você está assistindo uma aula online, mas você não acompanha o que o professor está fazendo, você fica para trás. Então, o ideal é você pegar um caderno, folhas de papel e tal, e ir fazendo o cálculo junto com o professor, que você vai entendendo. Certo? Então, vou fazer esse exemplo aqui, tá? Então, do mesmo jeito, ó, eu vou fazer o desenho apenas para a gente entender por que é assim, só para você entender. Ele quer a equação da reta que passa pelo ponto 1 de x menos 1 de y. Tá? Aqui, menos 1 de x e 2 de y. Então, passa por esse ponto aqui, ó. Ops, e esse aqui. Então, eu já sei que vai representar o gráfico da função decrescente. Até o fato de você passar a reta aqui, você já sabe que a função vai ser decrescente. Ou seja, o A vai ser negativo. Então, vamos lá. Você pega um y, escreve ax mais b. O que você tem que fazer? Substituir nos dois pontos. Substituir nesse. Então, vamos lá. Y vai ser primeiro menos 1. Aí, A vezes 1 mais B. Isso vai gerar a equação A mais B igual a menos 1. Então, gerou uma primeira equaçãozinha. Vamos substituir agora nesse outro ponto. Menos 1 e 2. Então, como y for 2, fica A vezes menos 1 mais B. Então, fica menos A mais B igual a 2. Pronto. Então, aqui você já sabe. Então, gerou para nós aqui um sistema. A mais B igual a menos 1. Menos A mais B igual a 2. Passa o traço, igual aquele outro. Ó. Quando você somar o A com menos A, dá 0. B com B, deu 2B. Menos 1 com 2, deu 1. Professor, no caso 2 estava positivo depois da igualdade. Antes da igualdade, quando ele passa para depois, não vai negativo, não? Não, mas eu não passei. Ó, vamos só ter um cuidado aqui. É interessante essa observação. É assim, deixa eu só... Ó, essa equação aqui, eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar, tá? Ó, essa equação aqui, ela tá assim. 2 igual A vezes menos 1 mais B. Se eu pegar essa equação, ela é 2 igual menos A mais B. Desse jeito que eu escrevi aqui, onde eu estou apontando, eu não fiz nada. Eu apenas escrevi ela na ordem contrária. Perceba que eu não mudei nada. É porque realmente você fica pensando, eu passei o 2 para o outro lado
e esse outro para cá. É porque, veja só, se eu disser que x é igual a 2 e 2 é igual a x, não é a mesma coisa? Sim. Então, eu só li ela da direita para a esquerda. Foi a única coisa que eu fiz. Ó, se eu disser que 2 é menos A mais B, é a mesma coisa eu dizer que menos A mais B é igual a 2. Ou seja, eu não fiz nada, entendeu? Agora, vamos fazer um exemplo de que se eu tivesse mudado de sinal, tá? Eu teria mudado de sinal se eu tivesse feito isso, ó. Presta atenção. Vou colocar 2 igual a menos A mais B. Suponhamos que eu fizesse isso. Eu vou passar só o A para lá. Aí ficaria A mais 2 igual a B. O A, como ele passou para lá, ficaria mudando de sinal. Certo? Mesma coisa o B. Se eu tivesse pego esse B e tivesse passado só o B para lá, ou o B tivesse passado para lá, ficaria menos B. Ou menos A. Certo? Mas o que você falou tem sentido. Ah, mas é que não é necessário a gente fazer isso. Por exemplo. Ah, eu entendi. Porque passou tudo que estava depois, passou para antes, e tudo que estava antes passou para depois. Entendi agora. Exatamente. Ó, se eu passasse todo mundo, por exemplo, vamos passar o A para a esquerda, ficaria A. Vamos passar o B, ficaria menos B. Se eu passar o 2 para cá, ficaria menos 2. Se eu tivesse feito isso, também dava certo. Não teria nenhum problema, entendeu? Dava certo também. Tá? Enfim, então quando eu somei aqui, ó, menos A com A cancelou, fica 2B igual a 1. Então o B é 1 sobre 2. B é 1 meio. Pronto, então se B é 1 meio, você encontra o A. Tanto faz. Aí você pode usar qualquer uma das duas equações. Pode usar a de cima ou pode usar a de baixo. Porque se você sabe quem é B na de cima ou na de baixo, não importa, você sabe quem é A. Vamos usar o B na de baixo, já que você falou dessa questão do sinal, né? Ó, pela de baixo, menos A mais B é 2. Então fica menos A mais, quem é o B? 1 meio, igual a 2. Então fica menos A igual 2. Eu vou passar o 1 meio para lá. Vai ficar menos 1 meio, tá? Então vai ficar menos A igual. Como é que você resolve isso aqui? Você tira o MMC que é 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1. Então dá 3 sobre 2. Não dá 3 sobre 2. Só que aqui está menos A igual a 3 sobre 2. Então, para poder você ficar com o A isolado sozinho, você multiplica por menos 1. Ou seja, o A é menos 3 sobre 2. Se A é menos 3 sobre 2, então você encontrou a função, né? Quem é a função? Menos 3 sobre 2 vezes x mais 1 meio. Lembra que eu falei que ela ia dar decrescente? Ó, porque deu negativa. Pelo desenho a gente já sabia. Como ela é para baixo, da esquerda para baixo, então o A deu negativo. Então ela é realmente decrescente, ela é para baixo. Ela aponta no sentido de esquerda para direita e descendo. Pronto, o André Felipe já tinha feito também. Estava correto. 7 menos 3 sobre 2x mais 1 meio. Pois é isso, esse tipo de exercício ele aparece, e ele é um exercício importante, assim. É bom você saber fazer isso aí, para você saber que quando você vê uma reta, toda vez que você vê uma reta agora no gráfico de uma reta, você já sabe. Ah, foi uma reta, é o gráfico de uma função afim. Pronto. Então, foi reta, é um gráfico de uma função afim. Certo? Nesse caso aí. Claro, existem aqueles casos particulares que eu comecei lá no começo da aula. Função constante é um gráfico horizontal. Função identidade é aquela que passa bem na origem. Ela divide e todo mundo é igual. F de x igual a x. Aí tem a linear, que ela passa pela origem, que é a x. Mas todas elas são retas. Todas elas são retas. O gráfico de reta não é difícil de você imaginar, certo? Vou voltar aqui para o livro e vamos continuar. Professor, a aula vai até que horas? Até 9, alguma coisa, 9 horas.
Uma dica que eu dou a vocês também é que no livro de vocês, esse livro aqui, ele sempre traz alguns exercícios resolvidos. É bom também, às vezes, dar umas olhadas também, tá? Por exemplo, aqui nessa página, ó, o exercício 143, eu acabei de fazer. Eu acabei de fazer esse item B aqui para vocês. Esse que eu acabei de fazer foi esse, o item B, do exercício 145. Veja que no item, nesse exercício aqui, ó, ele tem ele pede, né, para você encontrar a equação de uma reta que passa por 1 e 3 e tem coeficiente angular igual a 2. Esse exercício é mais fácil do que o que eu fiz agora. Ele dá a equação, ax mais b, ele passa por 1 e 3. Mas ele já disse que o a é 2, ó. Então, você já sabe que y vai ser 2x mais um b. Então, fica fácil você resolver aqui. Você vai substituir o x e o y pelos valores que ele dá. X igual a 1, y igual a 3. Quando o y for 3, é 2 vezes. Quem é x? É 1 mais b. 3 é igual a 2 mais b. Ora, se 3 é 2 mais b, quem é b? Para completar o 3. B é igual a 1. Mas se b é 1, então o y que era 2x mais b fica 2x mais 1. Você encontrou. Então ele sempre dá um exercício resolvido e logo após ele dá exercícios parecidos. Então, sempre é assim. Ele faz um exercício, resolve e dá uns 3 exercícios todos semelhantes. É uma boa forma de você praticar. Você dá para saber se você fez certo. A gente viu que no caso da função afim, é fácil a gente saber quando ela é crescente e decrescente. É fácil na função afim. A função afim, ela é uma função que, quando você escreve assim, f de x igual a x mais b, você sabe que se a for positivo, ela é crescente. Se a for negativo, ela é decrescente. Só que as funções, no geral, como é que você sabe se ela é crescente ou decrescente? Como é que você sabe que uma função, no geral, ela é crescente ou decrescente? Normalmente, dá para saber isso pelo gráfico. Como? Você vai analisar assim, ó. Você vai olhar aqui, vamos fazer esse desenho aqui, ó, esse desenho que eu estou circulando. Sempre que você vai indo para a direita, né, da esquerda para a direita, no sentido do eixo X, você está aumentando, né? Então, você pega um X1, aí para a direita ele é menor do que os da frente. Então, se eu pegar um X2 na frente, então o X1 é menor que o X2. Aí você vai olhar a imagem de cada um. Você olha a imagem do primeiro e olha a imagem do segundo. Se do primeiro para o segundo, a imagem do segundo está maior, ou seja, você está cada vez mais que você vai para a direita, seu gráfico está ficando mais em cima. Ou seja, o f do x1 é menor que o f do x2. Então, você pegou a imagem do x1, deu aqui. Você calculou o f do x2, deu mais em cima. Ou seja, o f do x1 é menor que o f do x2. Se você fizer isso aqui, então quer dizer que ela está crescendo. Ou seja, você está aumentando aqui no x, você está indo para a direita no x, mas na imagem ela também está crescendo. Ela também está subindo. Você faz um desenho assim, ó. Então perceba que eu peguei um x1 aqui e um x2 aqui.
veja que a imagem do x2, se você olhar aqui, ó, no y, ela está acima do x1. Então, toda função que obedecer essa regra, ela é crescente. Certo? Toda função que obedecer essa regra, ela é crescente. E se for o contrário, ela é decrescente. Vamos ver, né? Eu vou abrir aqui a lousa e vou fazer essas simulações. Vou fazer aqui um desenho de vermelho. Fazer um desenho assim, ó. Esse gráfico em vermelho, vocês acham que ele é crescente ou é decrescente? Tem uma pergunta aqui no chat. Eu respondo já, tá? Professor, tem como ser crescente e constante no mesmo gráfico? Eu respondo já essa pergunta. Deixa só vocês primeiro me dizerem sobre esse gráfico vermelho que eu desenhei. Vocês já acham que ele é crescente ou é decrescente? Pode responder no chat, quem não quiser falar. Crescente. Crescente. Certo. Estou vendo que a maioria já escreveu aqui. Crescente. Então, vocês já entenderam o conceito de ser crescente, certo? Então, é isso mesmo. Ela é crescente. Que é só você pensar o seguinte, eu estou me deslocando para a direita, certo? Ou seja, eu estou vindo nesse sentido aqui. Por exemplo, eu posso pegar um X1 bem aqui, ó. A imagem dele está aqui. Quanto mais para a direita eu estou indo, por exemplo, X2, a imagem está ficando maior. Se eu tivesse pego um X3 bem aqui, ó. A imagem daria maior ainda. A ideia de ser crescente é isso. Você vai andando para a direita e o desenho também vai crescendo. Então, todo desenho que obedece essa lei, né? Ó, se você fizesse um desenho assim, ele é crescente. Crescente. Porque quanto mais para a direita você está indo, mais ele está subindo. Então, a ideia de um gráfico ser crescente é essa mesmo. Né? Agora, vamos fazer o seguinte agora. Fazer agora esse outro gráfico. Esse aí é o quê? Isso aí é decrescente, né? Que a ideia é justamente o contrário. A ideia desse é justamente o contrário. Ou seja, suponhamos que eu peguei um X1 aqui, ó. Peguei aqui um X2. A imagem está aqui. Peguei aqui um X3.
Vocês perceberam que eu peguei x1, x2, x3, né? Então, x1 é menor que x2, menor que x3. Eu fui aumentando os valores de x, x1, x2, x3. Mas a imagem está diminuindo, ó. Está indo para baixo. E se eu continuasse o gráfico, ele ia continuar descendo também. Nesse caso aqui, ela é decrescente. A ideia é justamente essa. Se x1 é menor que x2, e a imagem do x1 é menor que a imagem do x2, então nesse caso ela é crescente. Agora suponha que x1 é menor que x2, mas a imagem do x1 é maior que a do x2, ou seja, inverte o sinal. Nesse caso ela é decrescente. É a definição que ele dá aí. Você pega dois valores, um menor do que o outro. Se a imagem do primeiro é menor que a imagem do segundo, então ela cresceu. Se a imagem do primeiro ficou maior que a imagem do segundo, então ela decresceu. Respondendo a pergunta, um aluno me perguntou se era possível no mesmo gráfico ser crescente e constante. Bem, crescente e constante. Isso aí é o seguinte. Se o gráfico é um só, ele só ou é crescente ou é constante. Por exemplo, se eu colocar uma reta aqui, paralela, assim, ela tem que ser bem paralela a esse eixo. É constante, no caso. Então, uma constante, ela não pode crescer nem decrescer, ela é igual. Ela nem cresce nem decresce. Ela é sempre igual. Aí tem o crescente. Tem o decrescente. Aí, se ela fosse constante e crescente, o que é que acontece? Ela não poderia ser assim. O que é que vocês vão ver depois, justamente no cálculo 1, que nós podemos pegar funções por partes. Aí sim, a gente poderia ter um gráfico assim, ó, que ele é constante até aqui, por exemplo. Ó, esse gráfico é constante até aqui. Aí quando chegou aqui, ele cresceu. Tá vendo esse desenho? Então, ó, ele é constante nesse pedaço, mas é crescente nesse. Então, isso pode acontecer. Só que detalhe, essa função aqui, ela não é uma função, ela é uma função específica. Como assim específica? A gente vai ver depois. É uma função dada por pedaços. Tipo assim, ó. Ela é, suponhamos esse exemplo aqui, suponhamos que aqui dê 1. F de x é 1 para todo x menor ou igual que zero. Ou seja, do zero para trás, daqui para trás, a imagem dela é sempre 1. E suponhamos que para frente ela dê uma função, um gráfico aqui, sei lá, x mais 1 para o x positivo. Então, perceba que essa função, ela tem dois pedaços. A gente chama isso de uma função dada por sentenças. Então, é possível, sim, uma função ter um pedaço crescente e um pedaço constante. Assim como ele pode ter um pedaço decrescente e um pedaço constante. É possível ter um pedaço crescente e um decrescente? Pode também. Por exemplo, a pergunta é interessante por isso, porque pode acontecer. E a gente vai ver ainda algum tipo de função assim. Nosso curso, infelizmente, ele é muito curto, não dá para a gente explorar muitas coisas de funções, mas a gente tem muita coisa de função para se fazer. Teríamos que ter muitas aulas ainda para falar o que a gente gostaria de falar de funções. Por exemplo, essa função aqui, ó. Nesse pedaço, ela é crescente. E nesse, ela é decrescente. Ó. Isso existe. Ela é decrescente nesse pedaço e é crescente nesse. Essa função aqui é uma função chamada função modular.
É a função módulo. F de x igual ao módulo de x. Porque ela é uma função do tipo que é assim, por sentença. Ela dá a identidade quando x for positivo, ela dá menos a identidade quando x for negativo. Essa função que eu estou circulando e essa modular é a mesma coisa. O gráfico dela é assim. Certo? Então, isso aí é uma função que é crescente, um pedaço da crescente no outro. Pode acontecer. Agora, no caso das funções afins, que são o nosso assunto de hoje, não. Ou ela é crescente ou ela é decrescente. Né? Se for uma função afim. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, basicamente, a gente resumiu mais a aula em falar de funções desse tipo aqui, né? A função afim, que é uma função assim. Isso aqui é uma função afim. Aí, nesse caso, não. Quando é crescente, quando é positivo. Quando é negativo, ela é decrescente. Aí você diz, e se o A for zero? Se A for zero, ela é constante. Certo? Então, ela é um desses casos por vez. Não pode ser dois ao mesmo tempo. Ou ela é crescente, ou ela é decrescente. E se o A for zero, ela é constante. Só que, normalmente, quando a gente chama essa função de afim, a gente sempre pega com um A diferente de zero. Já para excluir a função constante. Certo? Então, eu posso dar vários exemplos. F de x igual a x mais 1. F de x igual a 2x menos 1. F de x igual a 3x menos 2. F de x igual a x mais 5. F de x igual a 1 meio de x menos 2. F de x igual a 2x menos 3 sobre 2. Então, todas essas aqui são funções afins. Saber se ela é crescente ou decrescente? Você olha o sinal. Sempre que for positivo, é crescente. Se eu colocar um sinal negativo aqui, ela é decrescente. Então, sempre é assim. As funções afins, você descobre muito facilmente em cima do coeficiente angular. Se ele é positivo, é crescente. Se ele é negativo, é decrescente. Né? Agora, para uma função qualquer, porque assim, no nosso caso aqui, a ementa da disciplina, ela foca muito nas funções afins e funções quadráticas. Mas não existe só essas funções. Vocês estão estudando a outra disciplina, né? Trigonometria e números complexos. Lá vocês veem que tem também as funções. Você pode ver as funções trigonométricas, como função seno, função cosseno. A função seno de x calcula o seno de um valor x. Então, seno de x, cosseno de x, tangente de x, são funções trigonométricas. Aí existem outras funções, né, como função exponencial, função logarítmica. Então, são muitos tipos de funções. Então, nós não temos tempo, não podemos explorar tudo, né? Vamos ter que nos concentrar mais nas funções afins e funções quadradas. Então, ó, só para exemplificar, a gente tem função exponencial, né? Por exemplo, se eu f de x igual a 2 elevado a x. A função exponencial é assim. O gráfico dela é assim. Ela sempre passa no 1. Um exemplo. A gente tem uma função logaritmo. Certo? São logaritmo. São logaritmos, ela tem um gráfico contrário a desse daqui. Vamos desenhar assim. E ela sempre passa no 1 do x aqui. Eu fiz esse desenho aqui, mas ele poderia ser assim, a depender do valor do b, né? Do logaritmo também pode ser assim. Depende desse valor do b aqui. Ela pode ser crescente ou decrescente, então vai depender aqui do valor do b. Vai passar no 1 em todo caso.
Aí a gente tem funções do tipo trigonométrica, né? Seno de x. A função seno, curiosamente, ela fica assim, entre 1 e -1. Ela é limitada aqui, ó. O gráfico dela. Ela passa aqui pela origem, aí vai fazendo umas ondas assim, ó. Aí ela cresce aqui. Ela é um exemplo de uma função que é crescente num pedaço e decrescente em outro. Tá aí um exemplo. Ela faz essas ondas assim, ó. Se você pegar um pedaço dela, eu vou cortar aqui um pedaço aqui até aqui, ó. Nesse pedaço que eu estou pintando aqui, ó, ela é crescente. Mas nesse outro que eu vou pintar agora, ela é decrescente. Aliás, eu peguei só um pedaço crescente, foi mal. Esse pedaço todinho que eu estou pintando, ela é crescente. Esse pedaço que eu vou pintar de vermelho aqui, ela é decrescente. Ou seja, então é uma mistura. Então, uma função ser crescente ou decrescente é uma coisa que nós vamos atribuir lá no gráfico, né? Nós vamos ver no gráfico da função. Se a função ela é crescente ou decrescente, vai depender muito do gráfico dela, certo? Então, é uma propriedade que qualquer função pode ter. Quando você vai estudar as funções, você pode analisar se as funções são crescentes ou decrescentes. Então, normalmente, quando você tem uma função, você precisa saber dessas informações, né? Se ela é uma função crescente, se ela é decrescente, se ela é uma função injetiva, sobrejetiva, o que é isso? Nós vamos ver um pouquinho disso também, né? Uma função injetiva, uma função sobrejetiva, se ela é par, se ela é uma função ímpar, tem várias coisas que a gente pode dizer a respeito de uma função f, certo? Infelizmente, a gente não tem tempo para ver tudo, então eu vou ter que resumir, né, os pontos principais a respeito de uma função, para poder a gente estudar assim, o que é essencial que vocês aprendam, o que é mais importante para vocês aprenderem, certo? Existe uma parte da emenda que nós também temos que ver, nem que seja um pouco breve, que é sobre algumas operações com funções, como somar, fazer composição, principalmente. Como é que a gente compõe funções? Por exemplo, isso é importante. Você fazer composição. Você vai precisar justamente entender sobre esses gráficos. Para você entender sobre esses gráficos, é importante você entender que existe uma forma de você compor uma função com a outra. O que seria compor? É como se misturar. Exemplo. Suponhamos que você tem uma função linear e você tem uma função quadrática. Assim. Eu estou só antecipando o que eu vou falar talvez amanhã, ou na outra aula, não sei. São linear são assim, né? Passa na origem. E essa daqui é uma função quadrática, nós vamos ver também. A função com o gráfico é uma parábola. Assim.
É possível a gente misturar uma com a outra? É isso que eu quero dizer. Como é que nós misturaríamos esse desenho aqui? Como é que a gente poderia fazer? Bem, misturar, que eu estou querendo dizer, é encontrar uma nova função h, tal que essa h é a f misturada, vamos dizer assim, com a g, ou a g com a f. Isso aqui é uma coisa chamada de composição, a gente juntar uma função com a outra. Essa composição vai originar novas funções. Vai originar novas funções. Então, essa composição ela é importante, porque é como você estivesse pegando o gráfico de uma e aplicando a ideia do gráfico da outra. Aí você pode encontrar uma terceira função, que é justamente uma mistura das duas. Né? Isso daí é chamado de composição de função. É uma coisa que eu vou precisar falar, nem que seja de uma forma breve, rápida mesmo, porque eu tenho que falar ainda um pouco dessas operações com funções e também ainda tentar ver um pouco sobre a função quadrática, né? Então, ainda tem algumas coisinhas aí que eu tenho que selecionar, que é o eu tenho que ver de mais importante, né? A passar nessas últimas aulas, nesses últimos encontros, nesses últimos 2 encontros. É importante também porque, assim, algumas dessas partes que talvez a gente não tenha tempo de abordar nos encontros, eu tinha prometido a vocês gravar umas aulas. Vou fazer agora, antes do último encontro, certo? Vou fazer isso agora. Vou tentar gravar uma mini aula, alguma coisa assim, com alguma parte que fique importante, que talvez não dê tempo a gente ver no último encontro, para que vocês possam ver nesse intervalo entre esse encontro desse final de semana e o seguinte. Aí eu gravo, passo para vocês lá pelo link no WhatsApp, e algum conteúdo que talvez não dê tempo, então, para poder que vocês não consigam ver esse conteúdo, eu passo através de uma aula já gravada, certo? Enfim, para encerrar, né, só mais uns 5 minutinhos, eu vou voltar aqui no livro. Essa parte que eu estava falando agora, né? Função composta, e função inversa, é uma parte que eu vou tentar resumir para vocês entenderem essa parte de composição, certo? Vou tentar falar disso daí rapidamente, mas antes de falar nisso, eu vou falar um pouquinho da função quadrática, né? Preciso falar um pouquinho da função quadrática, que vai ser, acho que na aula de amanhã. Amanhã tem muita coisa para falar, vou tentar fazer o máximo de coisa possível amanhã, né? Mas para encerrar essa aula de hoje, eu vou falar só um pouquinho dessa última parte aqui, que é o sinal da função afim, né? Mas no caso, o sinal de uma função, no geral, certo? Que é assim, a aula de hoje foi mais da função afim. Nós estudamos a função afim. Só que existem alguns conceitos aqui que são para funções gerais, né? São funções quaisquer. Esse conceito da função crescente ou decrescente não é só para a função afim. Vocês viram que eu fiz alguns gráficos aí, né? Que nem aquele que eu fiz assim, aquele que eu fiz assim, e eles não são funções afins. A função afim é reta. Então, são conceitos gerais, esse negócio de ser crescente ou decrescente e tal. Aí existe uma coisa importante, que é a questão do sinal. O sinal da função é só você saber quando é que a função é positiva, quando é que ela é negativa e quando é que é zero. Por exemplo, nós vamos estudar uma função f dada, você quer saber se a função é positiva. Você vai olhar se ela é maior que zero. Você quer saber se a função é negativa, você vai colocar menor do que zero. Num gráfico como esse,
Um gráfico como esse aqui, ela ser positiva ou negativa tem a ver com um quadrante aqui. Quando ela está aqui em cima, ou seja, no eixo Y daqui para cima, ela é positiva. Porque o f de x, a imagem, é sempre a parte que está no eixo Y. Então, se você olhar aqui, acima do eixo Y, tudo que está aqui em cima é positivo. Já o que está aqui embaixo é negativo. Esse pedaço aqui é negativo. E esse pedaço aqui também é negativo. Porque a imagem vai dar no Y aqui de baixo. Ou seja, vai dar no Y negativo. Então, você analisar esses desenhos que estão aqui, né, é só você fazer o seguinte. Nos pedaços onde o gráfico está para cima, ele é positivo. Os pedaços que estão para baixo é negativo. Eu vou pintar aqui de azul, onde ela é positiva. Então, ó, esse pedaço aqui de cima ela é positiva. Então, quer dizer que entre menos 3 e 2, ou seja, nesse intervalo aqui, entre menos 3 e 2, ela é positiva. Nesse pedaço aqui de baixo, entre menos 5 e menos 3, vocês acham que ela é o quê? Está na parte de baixo. Nesse pedacinho aqui, ela é o quê? Negativa. Esse outro pedaço de baixo aqui também ela é negativa. Entre menos 2 e 6, ela é negativa. Aí, tanto aqui, depois, antes do menos 5, ela é positiva. E depois do 6, ela é positiva. Então, o gráfico, ele vai obtendo sinais. Ou seja, a função, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo de como é o desenho. Ela é positiva num pedaço, negativa em outro e tal. Então, aquele desenho que eu fiz de uma parábola, eu fiz um desenho no quadro, eu fiz esse desenho aqui, não foi? Ó? Ops. Vou fazer de novo. Vou fazer aqui. Isso aqui é o gráfico da função f de x, x ao quadrado. Ele é todo positivo, porque ó, toda a imagem está acima do eixo, acima aqui, ó, tá aqui para cima, ou seja, nenhuma parte do desenho vem aqui para baixo, ela é positiva. Mas isso tem a ver com a função, é fácil você ver, porque a função f de x é x ao quadrado. Ou seja, qualquer número que você coloque para o x, x ao quadrado é um número positivo. E x ao quadrado é x vezes x. Todo número vezes ele mesmo dá positivo. Por mais que ele seja negativo, não tem nenhum problema. Porque, ó, se você pegar um número negativo, vamos pegar o menos 2. O menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. 4. Então dá sempre positivo. Porque menos com menos vai dar sempre positivo. Vai dar mais. Então, funções positivas ou negativas vai depender da expressão. Por exemplo, se eu coloco uma função afim, certo? Eu ponho aqui f de x igual a 2x mais 1. Será que ela é sempre positiva? Será que ela vai ser sempre positiva? Vou escrever se aqui a função f de x igual a 2x mais 1. Será que ela é sempre positiva? Bem, se nós fizermos o gráfico, nós já vimos hoje, né? Na aula de hoje nós aprendemos isso. A gente sabe que ela passa nesse ponto aqui, então ela passa no 1. E ela também passa onde? Você pega o 2x mais 1 igual a 0. 2x é igual a menos 1. Igual a menos 1 sobre 2.
ela passa no menos 1 sobre 2 aqui do x. Menos 1 sobre 2 é aqui. Menos 1 meio. Ela passa nesse ponto. Ela vai para lá e ela continua. Então, vermelho. Ó, esse pedaço de vermelho da função tá abaixo do eixo x, né? O eixo y tem essa parte de cima e tem a parte de baixo. Esse pedaço de vermelho aqui é positivo ou é negativo? É positivo ou negativo essa parte em vermelho? Negativo. Negativo. É negativo. Pronto. Então significa uma coisa, que a função, essa função aí, ela não é sempre positiva, não. Certo? Ela não é sempre positiva. Aí veja como é interessante. Como é que a gente sabe disso? Eu vou terminar a aula, viu? Para quem está agoniado aí, estou já acabando. É só fazer isso aqui e termino já. É só você fazer o seguinte, a função era f de x igual a 2x mais 1. Quando é que ela é positiva? Você faz f de x positivo. Então, eu vou pegar o 2x mais 1, colocar maior do que 0. Aí eu vou resolver isso como se esse sinal fosse uma igualdade. Vou resolver como se fosse uma igualdade. Então, eu repito o sinal aqui e esse 1 vai para lá. Fica menos 1. Então, eu vou fazer igual como se fosse uma igualdade. Deixa o sinal, menos 1, passo 2 dividindo. Percebe uma coisa? Ó, que ela é positiva quando? Quando o x for maior que menos 1 meio. Então, aquele ponto menos 1 meio que a gente encontrou aqui, a gente não encontra ele à toa. A gente encontra por um motivo importante, ó. Tá vendo aqui o menos 1 meio? Ele é uma divisão de onde ela passa de ser positiva para negativa. Ou seja, se você prestar bem atenção, todos os x dele para frente, ó, todos os x daqui para frente, a imagem é positiva. Ou seja, essa função ela é positiva para todo x maior que menos 1 meio. Ou seja, daqui, se você escolher qualquer x maior que menos 1 meio, ela tem a imagem positiva. Em compensação, se você escolher um x menor que menos 1 meio, a imagem vai dar negativa. Ou seja, ela só é positiva depois de menos 1 meio. Então, para isso que é importante você descobrir os pontos que ela corta. Que aí você sabe onde é que ela passa a ser positiva, onde é que ela é negativa. Certo? Essa parte de entender o gráfico é muito importante. Assim. Entender o gráfico é interessante. Por exemplo, só para encerrar de todo, quando a gente está aqui vendo, assim, você está vendo um jornal, um noticiário, que ele fala de uma situação que ele faz um gráfico. É muito comum a gente estar assistindo na televisão, às vezes, e naquela matéria que está falando de alguma coisa, ele representar por um gráfico. Por exemplo. Mais recentemente, vocês veem muito na TV os gráficos que ilustram a pandemia, né? Se você for olhar lá o gráfico da Covid, por exemplo. Começou lá aqui. No ano ele começou, aí ele foi crescendo bem muito, os casos de Covid. Chegou lá no momento, ele estabilizou, depois caiu, aí depois subiu, aí teve outra onda, aí desceu, aí depois estabilizou aqui embaixo, aí subiu. Isso aqui pode ser representado através de um gráfico. Então, esses intervalos onde os casos de Covid aumentou e diminuiu, são justamente os intervalos onde essa função aqui é crescente e onde é decrescente. Aí, no caso de outra situação, no caso aqui do gráfico da Covid, não teve caso, a função não chegou a ser negativa, porque no caso de Covid, quando não tem casos, é 0, quando tem casos, é positivo.
não tem caso negativo, né? Mas dependendo da situação, suponhamos que seja uma função que você está fazendo o gráfico dela, seja uma função que esteja calculando o endividamento. Ou suponha que o país está endividado. Então, ele estaria com as contas no negativo, certo? Durante um certo período. Aí ele passou para o positivo. Estagnou, pode voltar a ficar negativo e subir. Então, são gráficos e funções que oscilam entre ser positivo e negativo. Ou seja, só para resumir, essa questão de estudar o sinal da função e entender o gráfico tem relevância para diversas áreas, onde você vai representar através de gráficos e funções. Então, é por isso que é importante a gente estudar essas funções e entender o comportamento delas através do sinal. Se é positivo, se é negativo, se ela toca, quando ela zera, quando é que zera os casos, quando ela passou de ser negativa para ser positiva, e assim sucessivamente. Certo? Pois é isso. Então, eu vou encerrar a aula de hoje. Amanhã a gente retoma. Eu vou ter que fazer um resumo entre funções quadráticas e operações entre funções. Então, é o que nós vamos ver nas próximas aulas. Tá bom? Pois é isso. Então, eu vou encerrar a apresentação, encerrar a gravação e a gente recomeça amanhã.